Oi, pessoal, tudo bem? Estamos começando o nosso 5º episódio do Papo com a Fono. A Fono sou eu. E hoje a minha conversa, o meu papo vai ser com a minha amiga, doutora Cláudia Suênia, que é neuropediatra, massa daqui de João Pessoa. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a experiência de Claudinha, que posso chamar assim, porque a gente é amiga, no consultório, com os pacientes com autismo, a questão do diagnóstico, e aí para a gente atingir o máximo de famílias possíveis com as informações. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada, amiga. Na verdade, é um prazer estar aqui, né? Você sabe que, além da nossa amizade, a gente tem um ponto em comum, que é a nossa luta, pelas crianças autistas, E isso nos une ainda mais, Então, é um prazer estar aqui. Que bom. Eu tô amando. Então, doutora Cláudia. Diga, doutora, tá? Eu queria, assim, que a gente pudesse informar, para as pessoas, quais são os critérios de diagnóstico do autismo. E assim, se ainda existe aquelas questões de vamos esperar para fechar um diagnóstico depois de 3 anos, ou se antes disso os pais já conseguem ter alguma ideia. Na verdade, os critérios que a gente usa para diagnosticar autismo é baseado no DSM-5, que na verdade é um manual, que dá os critérios de todas as doenças mentais. Então, para o autismo especificamente, a gente se baseia em 2 pontos bases, que é o déficit na minha comunicação, e também socialização, e o outro ponto são comportamentos repetitivos, restritos, E nesse DSM-5 foi associado também às alterações sensoriais, que até então não fazia parte, desses critérios, Ele foi criado em 2013, então, até então, as alterações sensoriais não faziam parte. Hoje, a gente sabe que sim, Essa questão, Tati, de idade é uma coisa importantíssima. Por quê? Não existe idade mínima para se dar diagnóstico. Nem mínima, nem máxima, A gente pega adolescentes, enfim. Mas, principalmente, a idade mínima não existe. Vai muito mais do olhar clínico, da experiência que o médico tem. Então, o médico que lida com isso uma vez, pega um paciente por semana, tudo, ele vai ter muito mais dificuldade, em aplicar esses critérios na prática. Diferente de um médico que tem uma experiência, que isso faz parte da sua rotina, tende a fazer o diagnóstico muito mais precoce. Hoje em dia, a gente pega crianças com um ano e pouquinho, já diagnosticadas. E aí vale também frisar que não precisa, nessa idade, dar diagnóstico definitivo, E sim de uma suspeita clínica importante, para que não seja atrasado o tratamento. Esse sim tem que ser precoce, Então, pensei, existem algumas coisas que podem ser critérios, mesmo que ainda a gente não consiga fechar. Eu vou dar o laudo, como se fosse espectro autista, possibilitando todo o tratamento que hoje a gente sabe que é muito importante, E aí sim a gente vai acompanhar a criança conseguindo superar todas aquelas dificuldades. Opa, não foi, Mas hoje em dia, a partir de 1 ano, mais ou menos, Claro que os sintomas estão presentes antes disso, mas é difícil a mãe, principalmente mães de primeira viagem, com 4 meses, 5 meses, onde já é possível ver a questão do contato visual, A criança com 9 meses, ela já tem uma atenção compartilhada. 1 ano já é quase certo ela ter uma atenção compartilhada. E não está acontecendo isso, a criança não tem capacidade de imitar. Então,
opa, né? Essas 3 coisas são muito importantes e até antecedem a fala, né? Porque a queixa principal que leva à busca é o atraso de fala, né? Mas se a gente for pensar bem, o atraso de fala não é nenhum critério, né? Assim, que tenha que ter um atraso de fala para ser autismo, né? Então, em crianças pequenas, principalmente, tem essas 3 coisas que são muito importantes, tá? A questão do contato visual, né? Da atenção compartilhada, isso é aquela criança que eu aponto, olha, e ele segue, né? Chegou, sei lá, vovô, a criança olha, né? Então é muito importante isso, e isso já pode ser visto, né? A presença ou a ausência nos primeiros meses, tá? Então é possível sim diagnóstico o mais precoce e não existe idade mínima, e sim vai mais da experiência do médico que está avaliando. É uma realidade que eu percebo que mudou, né? Porque assim, eu já estou na área há 20 anos, então antes... Somos duas, né, amiga? Nessa aí. Contemporâneas de tempo, né? De mas é uma coisa que a gente via muito antes, né? As pessoas pediam muito para os pais esperarem. Um dos maiores erros, né? Que a gente fala, não... Tem que esperar 4 anos, 5 anos, como antigamente, né? Só dava-se diagnóstico nessa idade, né? E além disso, né? O tratamento correto só era feito se tivesse diagnóstico certeza, né? E não na suspeita clínica, né? Hoje em dia isso, além daquela frase, né? Não, cada criança tem seu tempo, né? Não existe isso. Existe uma idade mais ou menos marco, exemplo, andar. A criança geralmente anda com 1 ano, né? Mas eu tenho um leve limite. Eu posso andar um pouquinho antes, uns 2 meses, 3 meses, crianças 10 meses já andam, né? E eu posso andar um pouquinho depois, 1 ano e 2, mas é uma variante, né? Pequena e que dentro disso é considerada fisiológico. Mas mesmo assim deve ser avaliado para ver se realmente configura esse limite, né, que é considerado ainda fisiológico, tá, amiga? Mas nunca isso de esperar, né? Porque papai demorou a falar, então vamos esperar os 5 anos, que foi quando papai começou a falar. Não, né? Hoje a nossa vivência é muito mais profunda, a ciência evoluiu muito e o campo de estudos, né, de experiências com o autismo é um dos principais avanços na área médica, sim, não só na área médica, mas em todas as áreas, né, da saúde. Que abarcam, né, o autismo em si. É muito importante isso, assim, porque... Nós somos defensoras da intervenção precoce, né? Isso. A gente sabe que quanto menor, melhor, né? Essa intervenção para essa criança. Óbvio que vai depender dos níveis do autismo, né? A questão do prognóstico da criança, mas eu acho que essa questão da gente dizer às famílias que não precisa ter um diagnóstico fechado é muito importante. E que, ao mesmo tempo, diagnóstico não é uma sentença, né? De que porque diagnosticou, estereotipou naquele... Né, você realmente marcou um estereótipo ali de autismo e a criança dali não vai passar. E quando a gente tem essas questões das hipóteses, né, ainda não é um diagnóstico. Então, vocês enquanto médicos, a gente enquanto terapeutas, a gente percebe que existem déficits no neurodesenvolvimento daquela criança, mas que a partir do momento que a gente passa a estimular, se a gente ganha essas habilidades, a gente não vai ter critério de se fechar um diagnóstico, mas a gente sabe que existia uma suspeita. Isso, existia déficits, né? Exatamente. Enfim, né, assim, um assunto que é bem polêmico, né, e aqui, enfim, eu não quero dizer o que é certo, o que é não. O que eu vou falar aqui é baseado na minha experiência, né, e de colegas também. Essa questão que a gente estava falando, né, de, eu dei o diagnóstico e a criança evoluiu tão bem que, não era autismo, né, então existe
uma interrogação bem grande, né? Se o autismo tem cura, Isso, né? E se existe isso de sair do espectro, né? Não estou colocando isso como verdade, tá? Estou colocando isso como minha experiência e como de vários colegas. Não falo em cura, né? Porque tem lá alteração genética, tá? Que não vai mudar isso. Mas acredito sim que é possível sair daquele espectro, né? E indo mais para o que a gente chama de fenótipo ampliado do autismo, né? Claro que esse sair do espectro depende de várias coisas, né? A primeira delas, a questão genética. Então, eu tenho que ter uma carga genética benigna, leve, né? Que vai dizer que o meu autismo é dos mais leves, né? A segunda coisa, diagnóstico ou suspeita diagnóstica precoce, para que ele seja encaminhado para uma terapia precoce. E o tratamento precoce, né? Não só o fato de ser precoce, mas existem duas outras coisas aí que são importantíssimas na determinação se uma criança é capaz de sair, entre aspas, tá? Do espectro autista ou não. A primeira delas é a intensidade da terapia, tá? Então, fazer 2 vezes de fono, 2 vezes de TO, enfim, tá? Isso não é ABA, isso não tem, não vou atingir esse objetivo, né? O segundo é trabalhar realmente a terapia ABA, tá? A gente sabe que, assim, a definição mais precisa de autismo, né, é uma disfunção no comportamento social, né? Então, qual é a ciência que trabalha comportamento humano? A análise do comportamento. Tá? Então, precisa ser trabalhado o ABA, tá? E outro ponto que é determinante é a qualificação, né? Não só a qualificação, mas a experiência do profissional em saber aplicar o ABA, né? Porque, infelizmente, a gente vê muitos profissionais que têm cursos, né? Hoje em dia existe uma gama de cursos aí, tá? Mas a gente não vê uma qualificação e uma experiência a ponto de realmente mudar, né, aquele caminho que o paciente tinha mais chances de seguir, né, para um lado positivo, amiga. Então, assim, por isso claro que não sou eu que decide a clínica que o paciente vai, né, mas eu sempre explico os pais a importância desses 3 pontos. Especificidade, isso é a terapia ABA, tá? A ciência ABA dele, né? A intensidade, né? E principalmente a experiência dos profissionais. Né? Então, caminhando por esse meio, né? E levando em conta que o pilar principal é uma disfunção no comportamento social e que comportamento pode ser trabalhado, aprendido, principalmente pela imitação, né? Eu posso atingir um comportamento mais típico a ponto que a maioria da população não perceba mais aqueles sintomas, mas pode ficar algumas coisas muito sutis, né? Mas só quem convive com aquilo, quem tem experiência com aquilo, consegue ver, tá? E que não traz mais prejuízo para aquele paciente. Então, aquele paciente que evoluiu tão bem que hoje eu tenho capacidade de dar alta da terapia dele, porque não tem mais nenhum sofrimento, nenhuma coisa que limite ele. Tá? Então, não acredito na cura, já que tem um componente genético que não tem como mudar, né? Mas acredito sim no sair desse espectro, principalmente baseado em tudo que a gente falou aqui, né? E no sentido de se tornar mais um fenótipo ampliado. Isso eu posso ter uma coisinha ou outra, mas não fecho mais o diagnóstico de espectro. E quando você fala, vai vindo na cabeça, né, da gente enquanto terapeuta lá, tipo, para as pessoas entenderem assim, quando a gente pensa numa criança pequenininha, com hipótese, e encaminha para terapia, aquele cérebro, ele é pequenininho, né? Aquele cérebro é bem plástico, a questão da neuroplasticidade,
quando você vai para cima desse cérebro, né? Trabalhando de forma intensiva, motivadora, né? De uma forma correta, individualizada, você traça nesse cérebro novos caminhos, né? Aonde esses déficits que ele vem apresentando vão sendo redirecionados e diminuídos. Quando a gente pensa, muitas pessoas pensam assim, na análise do comportamento, na ciência ABA, como uma ciência somente estruturada, fechada, com reforço tangível. As pessoas ainda têm isso, de tipo, vou robotizar, vou adestrar o paciente. E a gente tem que dizer às pessoas que ABA não é isso. Né? Óbvio que não é descartado esse tipo de procedimento, a depender de o grau que aquela criança está chegando para a gente. Então, se eu preciso analisar qual é o reforço de maior magnitude para essa criança, se ela é uma criança autolesiva, heterolesiva, provavelmente eu vou ter que começar com um reforço mais imediato para que eu vá ensinando novas formas de comportamento, né, através desse reforço imediato, para ela entender, eita, eu mudei isso, eu recebi isso, eu mudei. Mas o intuito é a gente ir tirando qualquer tipo de reforço tangível, até chegar no momento de um reforço social, que é o que eu faço, que você faz, que os nossos filhos fazem. Quando eles fazem uma tarefa bem bacana, que a gente diz, ai filho, que coisa linda, mamãe vai dar um beijo. Isso é um reforço social. Ele fica tão feliz que ele quer fazer de novo. Isso é ABA. Né? A gente, independente de autismo ou não, mas a gente aprende, né? Imitando, copiando. Exatamente. Né? A gente aprende a falar porque vê papai e mamãe falando mamãe, e aí eu vou começar a falar mamãe. Isso. Né? A gente aprende que a gente chega num canto tem que sentar porque a gente copiou, né? A gente imitou esse comportamento. Né? Então, se eu levo em consideração que, principalmente, claro que não só, mas é um distúrbio comportamental social, né? A gente tem como, sim, trabalhar desde que com todos esses pontos que são, assim, importantíssimos. E também das pessoas também saberem que a ABA não tem idade para a gente aplicar, né? Ciência ABA não tem idade, não começa tipo, só tem ABA a partir de 5 anos, não. Só vai até 21 anos, não. É uma ciência para a vida, né? Agora, claro que para as crianças com autismo, a gente tem os protocolos de aplicação, a gente tem a forma de aplicar também com as nossas crianças. Você sabe. Tudo individual, né? E tudo individual. E assim, você sabe, eu sou muito bandeira da intervenção precoce, porque a gente realmente faz uma mágica. Assim, porque é um cérebro que tinha tudo para caminhar para um lado e a gente caminha para o outro, tirando aquele cérebro do espectro, digamos, né? Que eu também sei que não tem cura, mas a gente trabalha para isso, né? Para que esse cérebro desvie, né? Do caminho. Então, o modelo Denver, que a gente fala muito também sobre, ele é um modelo comportamental. E é um modelo que eu acredito muito por ser para bebês, né? E de ensino naturalístico. Então, assim, mas que as pessoas também entendam que ABA para os maiorzinhos não existe só aquele ABA fechado, estruturado. Ele também pode ser naturalista. É uma queixa, assim, que os pacientes chegam muito, né? Doutor, o Denver, mas não é ABA. Mas, assim, o Denver não deixa de ser um ABA também, exatamente, né? Mas é um ABA mais natural, no sentido que uma criança pequena, 3 anos, 2 anos, que além de ser pequena, ainda tem uma dificuldade de comunicação, né? Eu não vou chegar aqui e impor, não, hoje a gente vai aprender sobre o copo. Né? Ela não vai querer aprender sobre isso, ela vai querer brincar com o celular. Quer dizer, claro, não é para brincar com o celular, mas enfim, vai querer brincar com outra coisa. E aí eu vou me inserir naquilo. Isso. Né? Eu tenho liberdade, né, de partir daqueles interesses, da iniciativa, né, da criança, né? Por isso que é mais natural. Isso. Se você forçar, sentar uma criança de 2 anos que tem déficits, né, e querer que ela aprenda de um modo mais rígido, né? A gente impondo mais como que é para caminhar. Então, eu também defendo muito o Denver, né? No sentido de respeito até a criança pequena. E a própria idade, a própria fase que a criança tem que viver, né? Eu digo muito isso. Se é meu filho João ou minha filha Amanda, sua filha Maria ou Andrezinho, eles precisam passar pelas experiências sensoriais, motoras, né? Quando eles são menorzinhos.
O que a gente vai fazer com a criança pequenininha é partir do interesse dela, como você falou, respeitando, mas aí a gente, muito maleta, a gente terapeuta, né? Muito maleta. Experiente. A gente vai pegar aquilo que aquela criança gostou, que demonstrou interesse, e vai puxar para as habilidades que a gente quer que ela aprenda. Né? Então, como você bem falou antes, a fala, ela é um resultado de muitos pré-requisitos associados. Então, eu não posso, uma criança de 2 anos que chega no seu consultório e não fala, a queixa, muitas vezes, maior dos pais é, não fala, né? Mas é como se a fala fosse um sinal de que tem alguma base ali alterada. E aí, se a criança não olha, se a criança não imita, se a criança não compartilha, realmente ela vai ter dificuldade, e fala é ato motor, né? A gente também olha para a boca do outro, olha para o outro para fazer essa leitura e imitar. Então, dentro dessas questões, né, da intervenção precoce, eu acho fantástico assim, que a análise do comportamento tenha avançado também, no sentido de, dentro da naturalidade, intervir com a ciência. Sabe? Então, nisso daí eu aposto, e a gente comunga muito dessa ideia, né? Até, às vezes, né, quando a gente vai reavaliar a criança, né, depois de mais ou menos 3 meses, os pais às vezes chegam e dizem, doutora, mas não evoluiu nada na fala. Tá, mas ele tem os pré-requisitos para isso, né? Exatamente. Então, é isso que eu falei, que são na idade precoce, é o que a gente olha, né? Eu preciso ter isso para depois poder desenvolver fala, né? E o autismo não é só a fala em si, mas esses pré-requisitos para fala que também estão em déficit. Exatamente. Falando déficit, né, uma coisa importantíssima que até justifica um pouco esse boom, né, esse número de casos de autismo, que é uma coisa muito questionada, inclusive por nós, né? É que, assim, antes o autismo era visto como basicamente uma ausência, né? Uma ausência de fala, uma ausência de comunicação, uma ausência de comunicação não verbal, né? Uma não interação social, ausência, né? E hoje em dia a gente sabe que não, são déficits, né? E esses déficits variam desde coisas mais graves a coisas mais leves. Então, aquela coisa que, para ser autismo, eu tenho que ter um atraso de fala, né? Isso não é, tá? Eu preciso ter alguma dificuldade, algum déficit na minha comunicação, né? Então, dependendo disso, se esse déficit for muito leve, eu tenho o autismo leve, né? E dentro desse leve, eu tenho também vários, né, subtipos. Né? Então, uma coisa que explica muito essa questão é que antes só era considerado o autismo realmente, o autismo, né, com ausência, o autismo mais grave. Hoje, né, a gente usa o espectro, apesar desse termo ser um termo bastante antigo, né, faz mais de 40 anos que existe essa definição como espectro, né, mas só com a modificação no sentido de incluir todos os tipos, né, seja o autismo de alto funcionamento, que é o Asperger, o autismo atípico, o distúrbio desintegrativo, tudo dentro, né, do espectro autista, que foi mais difundido para realmente essa variância muito grande. E essa variância clínica muito grande, possivelmente é explicada por uma variância também muito grande genética. Sim. Né? Existe hoje em dia milhões de genes e ainda sempre em constante evolução, no sentido que passei por uma avaliação genética hoje, né? Não consegui identificar nada, ou teve uma alteração, mas que teoricamente não tem muita ligação hoje com o autismo. Você vai reavaliar esses dados daqui a 5 anos, descobre que aquela alteração, sim, tinha sim, né? Então é um mundo ainda muito, né? Existe uma variabilidade genética infinita aí, que possivelmente dá essa variabilidade também clínica, né? A ponto da gente falar que não existe nenhum autista igual ao né? Existe cada um com seus sintomas, com suas, né, individualidades. Né? E também dentro disso, essa questão da fala, né? Porque toda vez eu fico pensando que
existem as comorbidades também, Sim, né? Que atingem as pessoas com autismo. Então, muitas vezes, um paciente que ele evoluiu em vários aspectos, mas ele não evoluiu na fala, na questão expressiva através da fala, muitas vezes esse paciente tem uma comorbidade de um transtorno de fala, né? Então, se eu chegar para dizer assim, esse paciente tem um transtorno motor de fala, eu também só chego nesse diagnóstico se ele tiver adquirido um repertório muito grande de outras habilidades, inclusive compreensiva, receptiva. Exatamente. E aí ele tem intenção comunicativa, ele tem compreensão, ele tem imitação, mas ele não, a fala não desenvolve. Então, ele pode ter como uma comorbidade um atraso motor de fala ou uma apraxia de fala. Então, não é porque é autista que não fala. Eu até li um artigo, agora não me pergunte aqui aonde foi, quem foi, enfim, mas foi um artigo bem interessante que a pessoa que fez colocava assim, que todo autista, né, tem um certo grau de apraxia, né, mas até que ponto essa apraxia era realmente importante, Sim. Né, mas as áreas, né, do cérebro são bem próximas, né, e querendo ou não, o autista pode ter sim, é bem comum, né, não faz parte de critério, né, mas é bem comum alterações, né, nessa parte motora, nessa parte de coordenação, Isso. tudo, né, então eu achei bem interessante esse artigo, né, mas assim, eu sei que você sempre faz essa avaliação realmente se existe algum distúrbio, né, motor, linguagem, até porque a abordagem vai variar. Então é importante realmente. Exatamente. E com relação, assim, hoje em dia a gente está escutando muito falar, e eu vi também que você gravou um vídeo sobre a questão do rol, né, que aí do rol exemplificativo ou do rol taxativo. Eu acho que essa questão da ANS, eu acho que é uma coisa extremamente importante também para a gente passar para os pais. Qual é a diferença, né? E qual seria as consequências, né? Você, enquanto médica, que está lá no laudo, né? O que é que você acha disso? Na verdade, assim, né? O que a gente pede no laudo não é porque eu quero que seja daquele tipo, né? Não é porque Tati, a dona da clínica, quer que seja daquele jeito, né? Mas existem estudos mundiais, né? Muito bem feitos, mostrando que hoje em dia existe um tratamento específico, que deve ser intenso, que deve ter uma experiência, né? Então, a medicina, a ciência evoluiu, tanto as outras áreas também, né? No sentido de hoje saber que existe esse tratamento específico para o autismo. Então, não posso me pegar numa coisa que era há 20 anos atrás, né? Até porque não se estudava tanto o autismo, né? Que o tratamento era uma fono, né? Sem nenhuma qualificação mais específica. Hoje em dia, não, tá? Autismo tem evolução? Tem, mas ele só vai funcionar se for baseado na ciência ABA, intenso e com profissionais experientes, né? Então, por isso que o laudo deve realmente conter todas essas especificações, né? E é uma briga que a gente tem constantemente com os planos de saúde, porque o rol que eles querem, né, é o rol taxativo. Isso é, eu só vou cumprir aquilo que tem lá, tá? Para ter uma noção, o que eles colocam lá é uma fono, né, uma psicóloga, né, e uma terapia ocupacional, mas sem qualificação nenhuma. O ABA não faz parte desse rol atual, né, taxativo. Então, assim, que retrocesso é esse que a ciência evolui, né, e que esse rol não evolui, né? Então, chega a ser, assim, revoltante, né, até uma certa ignorância, né, a gente insistir num rol taxativo, onde só possa ser feito aquilo que tem lá colocado como a terapia, né? Isso não só para o autismo, mas para outras áreas também. Existe aí medicamentos sendo, né, criados, renovados sempre, né? E o rol, teoricamente, o plano só quer cumprir aqueles que eram mais enfim, que eram mais antigos, de praxe, não se adequa a essa evolução que a medicina tem. Né? Então, se realmente for aplicado esse rol taxativo,
tá? O autismo não vai ter tratamento, tá? Diferente do rol exemplificativo, tá? Que eu vou ter lá, eu posso ter nesse rol algumas coisas bases, né? Mas de acordo com a solicitação médica, baseada em evidências científicas, tá? Não é uma coisa que eu queira porque eu quero. Pessoal, mas não, né? Porque tem evidências lá científicas, né? E esse rol tem que acompanhar, enfim, toda a evolução científica. Eu acho fundamental a gente falar que o prejuízo não é só para as crianças com TEA, né? O prejuízo é para a população em geral. Porque, como você disse, a ciência evolui, a medicina evolui, né? E a gente não pode. Realmente é um retrocesso. Exames, né? Medicamentos, principalmente, né? Existe negação aí para vários tratamentos, principalmente de câncer, que são medicações de alto custo, então o plano limita, né? Mas, assim, é a vida, né? É uma questão de saúde. E o conceito atual, né, da Organização Mundial de Saúde não é só a presença de enfermidade, né? E sim o bem-estar físico, social e mental. Então, a prescrição lá do laudo, tá? Se não cumprida, a criança vai estar tendo prejuízo na sua saúde. Sim. Né? Então, baseado nisso, o plano de saúde deve sim cumprir. Se não cumprido, eu vou ter prejuízo na saúde, na qualidade de vida, não só da criança, mas de uma família como um todo. Exatamente. E me diga qual é, assim, o que é que você queria dizer aos pais? Ao mesmo tempo, antes de dizer aos pais, né? Eu queria que você me falasse, você percebeu mudança no perfil desses pais ao longo da tua experiência? Porque o que eu vejo hoje em dia é que são pais cada vez mais empoderados, estudados, né? A gente sabe que ainda existe muita desinformação. Um tipo de iniciativa dessa que a gente está tendo agora é para a gente dar informação às pessoas. E informação de qualidade, porque eu não chamo qualquer um para vir aqui não, viu? Eu só chamo o top das galáxias. Mas dentro da sua prática clínica, né? Como é que você vê essa questão da evolução dos pais, em termos de aceitação de um diagnóstico, de uma hipótese, e até mesmo do empoderamento do que é o transtorno do espectro? No primeiro contato, né, numa primeira consulta, a gente tem dois tipos de pais, né? Um é aquele que vem na consulta só achando que é um atraso de fala, né? E aí é bem difícil abordar os outros, né, sintomas, né? Às vezes até involuntariamente eles negam os sintomas, mas é visto na consulta, né? E aí esses pais meio que sai da consulta, né? Geralmente eu nunca fecho o diagnóstico numa primeira consulta, mesmo que eu ache, tenha certeza que tá? Mas é uma criança que geralmente chega virgem de tratamento, tá? Então, primeiro a gente vai conversar sobre o que né? Enfim, os pais geralmente até choram na consulta. É difícil, né, amiga? Por mais que, enfim, a gente quer que aconteça com a gente, mas não com os nossos filhos, né? Então, receber aquele impacto, não necessariamente mas que existe uma suspeita muito grande, né? O mundo meio que cai. É a queda do filho perfeito, né? Isso, e aí vem, né, o choro lá, e o que eu sempre falo vai para casa, chora, 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 bota tudo para fora e depois vai começar a pesquisar, a entrar em contato com outras mães, né, no próprio ambiente de clínica e ver que não é o fim do mundo, né, que é um caminho, às vezes escuro, né, mas que vai surgindo luzes, né, e que se bem feito o tratamento, a criança deve sempre evoluir, tá? Existe outro tipo de pais que já chegam, né, que já tem um pouco de noção, né, que já conhece bem, pesquisou muito, né, já, enfim, devido a toda a divulgação. E esses pais, ao contrário, sentem um alívio, né, no sentido que, graças a Deus, né, que eu não tô louca, né, porque às vezes, principalmente a mãe, as mães, né, aquilo, vê aquilo, e a família toda diz, não, espera o tempo, é assim, você era assim, fulaninho era assim, né, então as mães às vezes sentem até um alívio,
né? No sentido de, graças a Deus que eu não estava ficando doida, né? Mas independente de qual seja esse tipo, né? Nas consultas seguintes, eles já vêm muito mais informados, já querem saber como é, qual a clínica que deve ser encaminhado, como deve ser feito, né? Então, vem muito mais consciente, né? E ver que, enfim, né? Que a medicina está aí, que existe hoje, graças a Deus, em nossa cidade, várias clínicas trabalhando com isso, né? Mas o maior sofrimento que eu vejo deles é no sentido da burocracia de conseguir o tratamento, sabe? Parece que estão mendigando uma coisa que é um direito, né? Então, é esse o sofrimento maior que eu vejo nelas, né? E eu, assim, eu me coloco muito no lugar delas, apesar de não ter nenhum parente muito próximo autista, né? Mas a gente, como mãe, principalmente, né? A gente trata a criança, mas trata a mãe também, né? Então, mas eu vejo eles muito mais com acesso à informação, buscam muitas coisas, né? Questionam muitas coisas, mesmo que nesse início tenha sido de negação. Importante até, né, a gente ver a presença dos pais, né? Antigamente, quando a gente começou, dificilmente um pai ia na consulta. Era. Né? Hoje em dia, os pais já acompanham, já também participam disso. E né? levam também para as terapias. Isso. Levam. Eu já fui lá, alguns pais sentadinhos lá, esperando, bonitinho, né? Então, é muito, né? Nunca vai ser fácil, né? Mas também não é impossível. E é um caminho, né? Que existe várias luzes que vão se acendendo. É meio que a gente vai ter que desviar um pouquinho o caminho, né? Dos sonhos que a gente sonhou para aquela criança, né? Mas não deixar de sonhar, não deixar de amar. E nunca deixa de ser filho, né? Então, o amor dessas mães, a garra dessas mães em se doarem, às vezes abdicarem tudo de si. É verdade. Né? Então, enfim, minha admiração, elas sabem disso. Ai, foi maravilhoso, eu adorei. Foi bom, não foi? Adorei. Vou lhe chamar outras vezes para a gente vir, para a gente conversar, porque assim, a gente também já conversou informalmente, né? Sobre cannabis, né? Que eu acho que é uma coisa bacana para a gente trazer depois para as pessoas. Tem bastante dúvidas, né? Bastante. Não existe muito uma conduta certa, então é importante para a gente debater. Isso. Então, e tantas outras coisas. O autismo é um mundo, né? O autismo é um mundo. Então, amiga, eu queria lhe agradecer muito por você ter vindo. Eu que agradeço, amiga. Por você ter contribuído, né, com esse podcast aqui. Com o maior prazer, você sabe da minha admiração, né, pela pessoa Tati, pela amiga Tati e pela profissional Tati, independente desses outros dois vínculos. Então, quando eu indico a clínica, né, não é por amizade, não é por nada. Independente, né, a gente é amiga, sai daqui a gente continua sendo amiga, mas tanto que quando tem uma coisa que eu não gosto, né, amiga, tem uma coisa errada aí, vai aí, puxa as orelhas desse tá. E é muito importante isso, né, assim, independente da questão da amizade, mas é muito importante que os profissionais se comuniquem, né, que os terapeutas se comuniquem com o médico, que o médico se comunique com a terapeuta. Até porque, né, assim, o tratamento do autismo, a base dele é não medicamentosa. Exatamente. Né? Então, eu preciso de vocês para tratar o meu paciente. E vocês precisam de mim para diagnosticar, para acompanhar, para direcionar o paciente de vocês. Então, somos uma família. Né? Uma família. Unidas por esses anjos azuis, né? Enfim. Amém. Pois foi muito bom. Um brinde! Ela não tomou um gole de água, viu? A gente fala. E assim nós encerramos o nosso podcast com a doutora Cláudia Suenha. E doutora Tatiana Vanderlei.